Bom dia, doutores. Na data de hoje, estamos aqui para apresentar um caso do explorador de caverna, onde num ano trágico, né, aconteceu um incidente e algumas pessoas ficaram presas dentro de uma caverna, que demandou um tempo de resgate, um investimento, né, poucas possibilidades de recursos de resgate. E diante dessa situação e desses fatos, ocorreu um incidente após algumas mortes. No intuito de sobrevivência, as pessoas acabaram debatendo, entrando num acordo, que depois cabe aos senhores julgar se esse acordo foi válido ou não, e resultou na morte de um dos líderes desse caso. Aconteceu um homicídio, né, no intuito de sobrevivência, e trago aqui hoje os relatos, os fatos, para os senhores decidirem se serão condenados ou não a esse homicídio. Voltei da vida intencionalmente, com a vida pagará. Nós temos aqui um caso onde 4 exploradores de cavernas mataram friamente um colega de trabalho, um colega e amigo, e comeram sua carne, devoraram como se fossem animais selvagens. Então eu pergunto para vocês, não seria mais justo, vamos dizer assim, que eles esperassem algum deles morrer, já que todos estavam fracos e debilitados, né? Não seria mais certo que eles esperassem que um deles viesse a morrer naturalmente, para depois se alimentar da carne desse colega? Bom dia, caros colegas, que seja um dia muito nefasto hoje para se encontrar, já que estamos contra uns aos outros. Talvez não em opiniões divergentes, mas entre o certo e o errado. Talvez o curso de Direito não tenha ensinado muito para vocês, então eu venho aqui, infelizmente, ajudar os juízes nessa decisão. A minha colega... Quem? Lu trouxe para a gente alguns argumentos, como o contrato, a questão de sobrevivência. O que mais eu esqueci? Por isso que eu notei. Então, a colega Lu trouxe esses argumentos de contrato, estabelecendo um contrato que eles fizeram entre si na caverna, os recursos que foram gastos no seu resgate e também a questão de sobrevivência. E eu acho que são argumentos completamente estupefatos, não valem como defesa. E aqui, essa cadeira vai ser responsável pela morte de mais 4 hoje. Primeiro, a questão de contratos. E é uma coisa muito estranha, porque eu não lembro do ordenamento jurídico brasileiro defender o contrato de morte. Assinar um papel que, se você não fizer isso, eu posso matar você. Na verdade, a nossa política é bem restrita nesse caso. Contratos só valem se positivados pelo ordenamento jurídico. Do contrário, não existe contrato de morte. Não existe lançar dados para matar alguém e comer a cara deles. Bom dia, doutores. Então, nós não estamos em frente a um caso que o nosso ordenamento jurídico vai solucionar. Nós estamos defendendo um caso completamente atípico e que o nosso ordenamento jurídico não cabe. Eles estão não no nosso direito positivado, eles estão numa situação completamente atípica, anormal, na qual a única coisa na cabeça deles é sobrevivência. E eles ainda tentaram fazer um contrato, ainda tiveram uma lucidez de fazer um contrato que gerou lei entre eles, porque eles estavam em uma terra sem lei. São vários argumentos. Se nós iniciarmos pelo início, eles tentaram ajuda, eles não se excusaram da lei. Eles pediram se poderia alguém ajudá-los, juiz, sacerdote, médicos, e ninguém quis opinar, eles estavam largados à própria sorte. Sobre o direito absoluto da vida, como que tu vai levar em consideração o direito absoluto à vida numa situação de total desespero? Sendo que várias situações no nosso ordenamento jurídico brasileiro levam à morte várias pessoas por bem-estar comum, e eles lá não estavam nem estavam em outro tipo de sociedade. Não tem como julgá-los à luz do nosso ordenamento jurídico. Seria isso.
Bom dia a todos os doutores presentes. A nossa colega, a doutora Estela, impôs ali que eles tentaram fazer diversos acordos, mas nenhum é cabível perante a nossa legislação. O direito à vida todos temos. O Edmond não teve direito a escolher, teve ou não teve. Em questão de ele estar numa situação, todos estavam cientes, todos sabiam o que estavam fazendo, até numa situação assim crítica, difícil para todos, né? Não teve legítima defesa, isso não existe, pois legítima defesa é quando alguém se avança, tu entra no modo de defesa para poder te defender, né? E ali nesse caso foi premeditado a ação ali. Ele pensou que um vai morrer, não. Vamos lá, eu vou lá, vou te matar. Então não tem mais o que declarar. Bom dia, meus colegas aqui presentes. Como o Rafael tinha comentado ali, eu acho, digamos, na minha visão, todos estavam cientes do que estava acontecendo e como quem morreu, que foi o Roger, ele que deu a ideia, depois meio que desistiu. E como todo mundo estava sabendo, passaram na rádio sobre essa decisão, só que ninguém atendeu, ninguém quis responder. Daí, digamos que pela lei, assim, direito, eles entraram em consenso, só que no final o Roger desistiu e acabou morrendo. E aí não tem mais o que falar. Bom dia, meus colegas doutores. Como o Marco falou, o próprio Roger, ele desistiu quando eles foram jogar os dados. Ele desistiu. Olha quem chegou. Meu Deus. Nossa defesa. Bom dia, doutores. Então, o Marlon, ele alegou que foi legítima defesa, mas como que foi legítima defesa se o próprio Roger desistiu? Foram jogar os dados e ele desistiu, ele não quis mais. Ele falou, ele deu a ideia, mas ele saiu fora. Como é que é legítima defesa? Não tem legítima defesa. Legítima defesa é quando tu vai se defender de alguém. E ele não estava fazendo nada para os que mataram ter que se defender, então. Bom, para falar de alguns argumentos que a defesa trouxe que não foram supostamente derrubados pela acusação, quero primeiro voltar à ideia de que eles estavam fora da cidade e que era um direito à vida. Bom, pergunto para os juízes, estão fora da cidade? O que vocês estão fazendo aqui? Sério? O que estão fazendo aqui estão fora da cidade? Não deveriam ir simplesmente para casa? Não, eles estavam dentro da cidade. Estavam dentro da cidade porque produzem efeitos jurídicos dentro da cidade. O que vão fazer agora? Chegar para o filho do Edmond e dizer: desculpa, teu pai morreu fora da cidade, nada mais vai acontecer. Até mesmo em outros países são deportados os réis para serem julgados na nossa lei. Não existe essa coisa de fora da cidade. Estavam dentro da cidade porque produziram efeitos jurídicos na nossa cidade. E falam muito de direito à vida dos réis. Cadê o título do Edmond, que morreu naquela caverna, que foi comido? Enfim, com o último argumento, estado de necessidade, a defesa esquece que estado de necessidade não se refere à vida de uma pessoa, mas aos bens jurídicos. Isso é um... Bom dia, meus colegas. Como a minha colega falou que não existe legítima defesa, eu tenho que lembrar que o próximo artigo, depois desse de legítima defesa, o artigo 24 do Código Penal, é estado de necessidade, que era o que eles se encontravam embaixo, soterrados, em total necessidade de sobrevivência. Nosso direito ampara isso, ele prevê esses acontecimentos. Eu tô todo...
Neste caso, o juiz Foster absolve os 4 homens, fundamentando sua defesa em 2 premissas. A primeira é de que o direito positivo é inaplicável a este caso, que está regido pelo direito natural, e a segunda, como eu entendi, pelo Instituto da Legítima Defesa por estado de necessidade. Segundo Foster, inicialmente, a condenação pelo tribunal, baseada no enunciado da lei, compeliu uma conclusão que envergonhou a todos, haja vista a apelação a uma exceção que é peticionar ao Executivo, postulando, que a sentença condenatória fosse comutada em prisão de 6 meses. Esse é o principal fato, o que leva à conclusão de que não se pretendeu realizar justiça. Ainda outra situação. Imaginem vocês, caros colegas, sendo filhos ou pais de Roger, na expectativa de vê-lo sendo resgatado com vida, na esperança de poderem abraçá-lo e ficarem sabendo que ele foi brutalmente assassinado. Roger, infelizmente, não voltará mais para o seio de sua família. Eu peço a condenação dos acusados, pois eles são culpados, cometeram assassinato, tiveram a intenção de matar, esquartejaram a vítima e cometeram canibalismo. Ao mesmo tempo que Tatin sente empatia pelo ocorrido com os exploradores, ele também sente aversão ao ato que cometeram. Ele faz uma crítica ao Foster em relação à comparação entre lei natural e lei positiva, afirmando que não há limites de onde inicia esse estado natural. Portanto, não deve ser estabelecida a jurisdição de lei natural. Além disso, ele critica também o Código Natural, sendo posto com uma importância dos contratos maior que a importância da vida. O juiz também contesta a possível alegação de legítima defesa, uma vez que o ato foi premeditado e discutido entre os exploradores. Entretanto, ele acredita que se os réus tivessem o conhecimento de que seriam considerados homicidas, eles teriam esperado mais um pouco. Ele pensa também que a condenação deles foi incorreta, já que trabalhadores foram mortos a fim de que exploradores fossem resgatados e, portanto, seria um absurdo matá-los, mesmo que para ele os argumentos de Foster fossem sem base. Por fim, Tatin se declara incapaz de tomar qualquer decisão sobre o caso, devido a seus princípios morais e, dessa forma, abdicando seu voto. Eu cheguei à conclusão de que os exploradores tentaram uma comunicação com a parte exterior através do radiotransmissor, pedindo ajuda, pedindo considerações sobre a possibilidade deles sobreviverem até a ocasião do resgate. As provisões que eles levaram eram poucas. Eu avalio como exploradores levariam o quê? Biscoito, bolachinha, pão, coisas bem que sobreviveriam bastante tempo. Isso aí deveria ter sido dividido equitativamente entre todos os exploradores. Eles estavam enfraquecidos, teoricamente teriam que estar enfraquecidos, e aí resolveram usar de uma maneira bárbara para a sobrevivência, que seria assassinando um dos exploradores e fazendo uso das suas carnes. Eu acho que isso foi um ato de uma completa barbárie, porque eu fico imaginando as criaturas apedrejando aquele senhor, e isso não se comete civilizadamente. Doutor Guilherme, tiveste falado que uma pessoa sobrevive de 1 a 2 meses. Eles estavam há 32 dias, então eles já estavam 1 mês e 2 dias lá. Entraram em contato via rádio afora, pediram a opinião do padre, do médico, do sacerdote, enfim, eles deram a eles a palavra de que o Edmore, que foi que morreu, queria fazer um contrato, fizeram um contrato, e que ele deu a ideia de que quem perdesse nos dados iria ser sacrificado para os demais comer. Ninguém disse que estava certo ou errado, ninguém falou não façam isso.
Por isso que eles cometeram o ato, porque ninguém chegou lá e disse não, vocês não têm direito de fazer. Somente por isso que eles cometeram o delito. Questão de sobrevivência. A questão não é só a sobrevivência aqui hoje, que a gente está impondo. A questão são 4 vidas a mais. O que aconteceu? Aconteceu. Um morreu. Mas daí condenar a forca mais 4 operários que ficaram 32 dias passando fome, questão psicológicas, entravam em contato com a sociedade de fora, querendo opiniões e não tiveram respostas. Então eles agiram sim em legítima defesa. Por quê? Porque eles não tiveram respostas que o pensamento deles, que eles foram pelo direito natural, o direito da sobrevivência. Então eles não tiveram respostas que isso seria errado. Vai, amor. E além disso, uma pessoa pode sobreviver de 1 a 2 meses sem comida. Não é só 10 dias, como diziam os médicos. E não vamos trazer também a possibilidade de o Edmore não ter sido morto. Edmore poderia ter cometido suicídio, poderia ter se matado e evitado toda essa discussão. Mas, afim, disseram que mataram ele. E também é muito difícil acreditar na palavra dos réis. Porque um dos argumentos de Foster é que a gente tem que levar em conta que eles estavam numa situação diferente, então temos que ter uma interpretação mais racional do caso. Ele traz algum exemplo de que ocorreu que uma moça, um local não podia estacionar um carro. A moça, devido a um protesto que estava acontecendo, ela teve que deixar lá aí o carro. Aí foi a julgamento e os juízes viram o caso e não deram a sanção para ela de recolhimento do veículo, porque entenderam que o caso era diverso. E é isso que ele traz, que a gente não pode levar a lei ao pé da letra por causa que é uma situação diferente. Sobre o argumento do Foster, que não existe lacuna na lei do caso analisando, e que, por sua vez, excluiria a possibilidade de aplicar a analogia, inclusão no princípio de legítima defesa. Reforça a ideia que a motivação de Foster foi de ordem moral e pessoal, e defende a ideia que o papel do direito é julgar conforme a lei. O juiz quem apresenta que o termo intencionado tem uma interpretação específica na lei de Neugaard, nas situações em que ela se aplica. É necessário uma reação espontânea e impossível de ser evitada, de forma diferente. Os exploradores tinham consciência no ato que estavam praticando. Então, assim, a conclusão, como deu um empate nos votos, a decisão permanece a primeira instância e foi mantida que os exploradores foram executados. A minha opinião sobre o caso vai mais de encontro às opiniões do Hand. Tá? Eu acho assim que mesmo que tenha havido uma combinação entre eles, entre os exploradores, ou seja, um contrato verbal, que eu acho que judicialmente não teria validade, o assassinato foi um ato de barbárie e a ingesta do companheiro foi um comportamento animal que não condiz com a atualidade. Sendo assim, eu peço a comutação da pena de enforcamento dos 4 sobreviventes que foram julgados culpados de assassinato. Justifico esse ato por considerar que os exploradores não estavam em condições plenas de raciocínio. Sendo assim, eu considero a absolvição da morte pela forca desses 4 homens, comutando suas penas para a prestação de serviços voluntários junto à comunidade, diminuindo as dificuldades dos idosos que se encontram em asilos do entorno. Assim, eles poderiam diminuir sua culpa, pois o pior castigo estava marcado em suas consciências por toda a sua existência e seriam as suas consciências a lhes acusarem 24 horas por dia pelo ato translocado pelo resto de suas vidas. Considero também que as autoridades que se abstiveram de prestar auxílio psicológico aos exploradores, visando diminuir o desespero pela situação em que se encontravam, também devem sofrer alguma sanção, por exemplo, auxiliar as famílias enlutadas pela perda de seus chefes de família. Eu coloquei que o corpo humano é sensível a vários fatores, e entre eles a mudança do estado biológico. Passam por diferentes sentimentos
onde iniciam-se processo de raiva. Aplicou-se a imputabilidade, agressões verbais, circunstâncias de clausura, princípios morais afetados, houve agressão verbal, houve discussão, uma quebra de contrato e vontade de punir o responsável da caverna. O Itmor não quis o contrato, pediu mais uma semana ainda. Se avaliou o estado emocional e dessa forma conclui-se que os réus possuíam consciência dos atos. Sendo assim, diante do direito da vida e a legislação que imputa penalidades a todos que vão contra mesmo aos réus, deverão ser considerados culpados pelo homicídio doloso, considerando plena consciência no ato de extirpar a vida de outrem. Não há dúvida que, conforme os fatos constantes nos autos, os réus praticaram de forma livre, consciente e sem pudor o delito consciente. Nós podemos concluir, então, que a pena vai ser de 6 anos, a pena mínima, pela situação atípica e o estado de necessidade em que eles se encontravam, e que eles devem ser condenados. Sim. Nós não concordamos com a pena de morte. A lei não permite a morte em nenhuma situação conforme ao artigo 121, que já diz. Nós entramos em consenso em condenar os réus ao homicídio doloso simples, que é o ato de matar outra pessoa de forma dolosa, ou seja, com a intenção de cometer o crime. Não é justo que seja condenado à forca, por razão de eles terem sido... por qual motivo ter sobrevivido, se para depois chegar e eles terem que morrer, né? Não como é que eu vou te explicar? Deu, para de gravar aí. Declarações finais da acusação. Não temos muita coisa clara, porque todos foi uma defesa contra os argumentos da defesa. Foi refutá-los. E eles continuam pregando a mesma coisa. Argumentos já foram respondidos no início desse julgamento. Não há muito o que dizer, a lei está escrita, a lei é correta, a lei deve ser feita pelo bem não só dos envolvidos no caso, mas pela organização social. Os argumentos que foram usados foram simplesmente idealistas, simplórios, que não contavam com a sociedade inteira, mas não é de se imaginar, né? Já que nesse caso eles pensaram só que pena dos 4 réus e não de todo mundo na sociedade, passado e futuro, que vai ser influenciado por essa lei. Depois de analisados o caso, os votos dos ministros e seus argumentos, chega à conclusão de que os réus devem ser absolvidos da acusação de terem cometido o crime de homicídio do Roger Watman. Apoio a formulação da sentença. Baseio minha decisão nos argumentos de Foster e End, acima expostos. Acredito que o ato cometido pelos acusados foi fundamentado em um acordo estabelecido entre eles, dentro da caverna, para que 4 vidas fossem salvas, sendo este a única forma e lei estabelecida, devendo ser obedecido por todos. Concordo que a ação dos réus tenha sido algo frio e inaceitável, porém é necessário levar em conta o ambiente e as circunstâncias que os mesmos se encontravam no momento dos fatos ocorridos. O que eu concluo? Que a morte do colega Roger Watman foi uma questão de sobrevivência, não havendo outras escolhas, e que o contrato celebrado entre os 5 exploradores dentro da caverna foi justo, para que decidisse quem seria o sacrificado. Concluo que a morte do colega Roger, frisando o final, ai, tô ficando nervosa com isso aí, corta. Bom, eu acredito que os argumentos da defesa não são válidos, após serem estudados mais profundamente, e que tudo isso foi um produto das partes amargas dos ossos ofícios do direito. Infelizmente, algumas pessoas têm que ser sacrificadas na busca pela justiça, e isso vão ser os réus. Não tem como ninguém aqui dizer que não foi morto. Uma vida foi tirada, mas não tem necessidade de ser tirada mais 4 vidas, e senão era mais fácil eles terem ficado mortos lá na caverna e ter sobrevivido. Foi 11 mortes, não é necessário mais 4, mas eles têm que pagar pela morte que está nas costas deles.